Bom, a história da base é bem complexa, né? Porque não tem como não falar da base sem nós termos um olhar para a nossa transição. A realidade é que quando o Senhor começou a fazer toda essa obra, eu transicionei, mas de primeiro momento, tudo que eu não queria era pastorear, era ficar na frente de um trabalho, de uma obra, porque eu estava assim de alguma forma bem ferido dentro desse processo, porque o Senhor estava trabalhando em mim. E aí então eu me reuni com alguns amigos e eu me lembro que eu fui para Brasília e fiquei lá um período de quase uma semana com amigos para esclarecer um pouquinho a mente de tudo que nós tínhamos passado. E dentro desse processo eu lembro que eu estava para retornar à comunidade, alguns irmãos que acreditavam naquilo que nós estávamos carregando, queriam estar reunidos. E eu lembro que a minha esposa, ela então marcou uma reunião. Na verdade nós já estávamos vindo de algumas reuniões nas casas e eu me lembro que nós iniciamos até a primeira reunião, foi na casa do Caio com a Daniane. Mas assim, foi uma coisa mais para nós tentarmos passar algumas coisas que estavam acontecendo sem muita clareza. Bom, aqui é onde tudo começou, na nossa transição, quando nós tomamos uma decisão de transicionar nossa mentalidade. Então nós queremos ser muito gratos a Deus, porque foi justamente nesse local onde nós conseguimos reunir um pequeno grupo de irmãos. E então, a partir desse lugar, nós começamos a transmitir uma mensagem, da qual iria custar tudo. Então eu sou muito grato a Deus por esse momento, por esse tempo, por essa experiência que nós vivemos. Então fazer essa retrospectiva de tudo que estamos vivendo nesse tempo é muito gratificante para nós, para o corpo de Cristo, para a cidade de Rio Claro. Então eu quero ser muito grato a Deus, porque aqui realmente é um ponto onde o Senhor nos deu pontapé inicial para uma nova etapa, para essa história que estamos construindo nesse tempo. E assim que eu voltei de Brasília, então, e eu peguei aquelas pessoas reunidas, uma média de quase 300 pessoas, eu falo a verdade que eu assustei, porque nós não tínhamos nada aparentemente para oferecer. Porque quando você está num processo, você precisa ter tempo para ingerir tudo que está acontecendo e tal. E vendo até naquele dia, eu vi minha esposa ministrando e ela parecia uma águia, até a pessoa que estava comigo, ele disse assim, sua esposa está voando alto. E foi bem engraçado, mas o meu coração totalmente reprimido por aquilo que estava acontecendo. Mas dentro desse processo todo não tinha como nós pararmos mais. Porque havia um povo, havia pessoas que hoje nós entendemos que é como se o Senhor tivesse dado de presente mesmo, que estava acreditando nessa realidade. Só que dentro desse processo que nós estávamos vivendo, eu lembro que alguns jovens reunidos comigo, e eles percebendo o meu coração, a forma como eu estava, eles começaram a dizer, e esse foi um grito que de alguma forma foi ressuscitando para falar a verdade. E eles disseram, pastor, os filhos estão aqui. E aquilo assim foi algo que tomou meu coração de assalto e que fez eu ter um olhar para aquilo que Deus estava fazendo naquele momento. E dentro dessa transição, para que a base pudesse existir hoje, coisas também foram acontecendo, e eu acho muito importante colocar isso, porque muitas pessoas não sabem. Quando nós estávamos na casa de uma irmã, da Alessandra, estávamos contando um pouquinho do processo que nós estávamos vivendo, e foi logo quando eu retornei de Brasília, e eu lembro que nós estávamos na casa dela contando o processo, e de repente a Débora levantou e falou, cadê o Nicolas? E nós olhamos, nós não vimos o Nicolas, e de repente a Esther, filha do Carlinhos, saiu correndo, e nós olhamos e nós vimos nosso filho dentro de uma piscina boiando, morto, totalmente morto. E aí eu lembro que nós tiramos ele, foi bem difícil, não sei falar detalhes porque a gente ficou bem nervoso, a Débora travou. Eu lembro que eu fiz todo o procedimento juntamente com a Alessandra,
e nada do Nicolas, e o olho dele virado, os lábios roxos. Então, dentro desse processo, eu estou contando para vocês ver como o Senhor veio mesmo para nos salvar de nós mesmos. E dentro daquela realidade, eu ouvi uma voz: dá para a mãe, porque pelo menos se tiver que morrer, morre no colo dela. E na hora que eu dei o Nicolas para a Débora agarrou, acho que toda a força de mãe. Eu lembro que o Nicolas, ele deu um respiro muito forte. E no que ele fez aquilo, eu juntamente com a Alessandra, nós viramos o Nicolas de ponta cabeça. E então toda a água que tinha entrado, eu acredito que naquela hora foi um milagre. Ele colocou para fora aquela água, mas ele desmaiou. Então eu e o Carlinhos e a Débora, nós corremos para o hospital. E para a glória de Deus, o Nicolas, ele retornou à vida. E dentro desse processo, eu lembro que conversando com a Débora teve um entendimento. É como se o Nicolas estivesse sendo batizado por um novo estilo de vida, mas que apontava para nós mesmos. O Senhor estava falando de uma morte do nosso eu, para que nós pudéssemos ressuscitar para uma nova vida, para uma nova proposta, que é essa realidade que eu vejo na base. Tanto que antes dessa transição, a mensagem que o Senhor estava dando para nós, e que nós estávamos pregando, mas não estávamos entendendo nada, é que nós deveríamos morrer. Então, quando nós pregávamos que nós precisávamos morrer para nós mesmos, muitas pessoas não estavam entendendo, mas falava dessa morte espiritual, do nosso eu, das nossas paixões carnais, para que verdadeiramente o poder da ressurreição pudesse vir, que era Jesus. Foi onde tudo foi dando esse processo. Então nós começamos a reunir alguns irmãos e, de alguma forma, não sei explicar, começamos a falar daquilo que nós estávamos vivendo. Porém, fomos percebendo com o tempo que todos estavam vivendo a mesma coisa. Então não era apenas a história de Fábio e Débora, mas era a história de um corpo coletivo, uma história que Deus estava escrevendo. Então isso nos emociona, e eu, quando lembro dessa proposta de Deus e ver tudo que Deus está fazendo hoje, 4 anos se passaram e hoje nós estamos aqui, mediante uma pandemia violenta que nós estamos passando, e isso me emociona porque eu vejo que tudo que nós pregávamos lá atrás era para nos preparar para aquilo que estamos vivendo hoje. Então, nós sabemos que nada está bem aqui sem Ele, nada está bem aqui sem Jesus. Então, ver o processo de Deus para nos preparar para esse grande abalo dele, onde Ele está abalando todas as estruturas, e nós podemos olhar e ver que nós estamos permanecendo firmados nele, com o nosso olhar, com uma devoção para quem Ele é, e aguardando o retorno dele. Então, a base, a história dela é essa realidade. O Senhor está nos tornando um novo tipo de gente. O Senhor nos transformou para nos tornar parecidos com Ele. Então essa é a realidade da base, é onde nós colocamos justamente esse nome base, porque é o fundamento. E a palavra, os apóstolos vão dizer que nós não podemos estabelecer nenhum outro fundamento a não ser aqueles que os apóstolos colocaram, que é Cristo. Ele é a pedra fundamental. Então essa é a história da base, essa é a realidade. É óbvio que tem muitos detalhes específicos, mas eu acredito que outros vão passar por aqui contando um pouquinho da sua própria experiência. Então, dentro desse quebra-cabeça, nós teremos um quadro muito lindo de toda a história da nossa comunidade. Tem um detalhe muito importante que encaixa, né, de tudo que o Fábio falou, foi de um entendimento que nós tivemos de ficarmos cultuando ao Senhor de chácara em chácaras. Todo sábado a gente ficava procurando um lugar para a gente se reunir como igreja, e a gente teve um entendimento que como se a gente estivesse tabernaculando. Isso, muito obrigada. Na cidade, porque nós não tínhamos um local fixo para nós nos reunirmos como igreja. E isso foi a chama, né? E foi bem legal você falar sobre isso, Débora, porque eu gosto de usar bem esse termo, que nós caminhamos pela cidade tabernaculando no sentido de um processo, como se estivéssemos no deserto, para que Deus viesse realmente desmistificar toda a religiosidade que havia dentro de nós. Então, nesse processo de chácara em chácara, às vezes em algumas casas, foi justamente esse processo de Deus de arrancar
toda ideologia, toda religiosidade que nós estávamos carregando dentro de nós. Foi bem legal. Foi muito boa a experiência. O nome base e também o contexto foi para nós desmistificarmos uma mentalidade religiosa que de alguma forma nós tínhamos na época. Então, dentro dessa proposta, nós pensamos num nome da qual nós evitaríamos usar essa questão de igreja, até porque nós gostaríamos de trazer a ideia, dentro desse contexto, de um ambiente onde nós iríamos preparar um povo bem disposto para o retorno de Jesus. Por quê? Na realidade, nós conseguimos compreender que a igreja não era simplesmente um local ou um prédio, mas uma reunião de pessoas juntas, porque pessoa separada é uma pedra viva, mas essas pessoas unidas num propósito, nós tornaríamos a igreja. Então, o nome base ele veio justamente trazendo para nós um fundamento, um porto seguro para a preparação de um povo bem disposto para o retorno do Messias. Então nós entendemos que a base seria um lugar onde nós prepararíamos missionários, nós prepararíamos pessoas para suportar os dias difíceis, os dias maus que de alguma forma estão por vir, dentro dessa mentalidade escatológica por compreender as Escrituras. Então nós tomamos a posição, não somente eu, mas um grupo de irmãos pensando no nome base, que seria um lugar onde as pessoas poderiam vir e serem treinadas, preparadas, tendo um olhar também, obviamente, para os 5 ministérios que fala sobre o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então a base, na realidade, hoje ela tem essa importância para nós, um lugar onde as pessoas vão ser preparadas para o retorno de Jesus. O que mais me marcou durante a transição foi a palavra vai custar tudo. E realmente essa palavra, nós temos encarnado ela. E ela tem sido uma palavra bem âncora para nós. E tem sido muito especial, então é o que mais marcou para mim durante a transição. E logo em seguida, a palavra também que marcou para mim foi de que nós deixaríamos de ser uns líderes espirituais para nos tornarmos pais espirituais. E como Malaquias 4:5, né? A conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, essa foi a segunda principal palavra que seguiu e tem me seguido até hoje durante a transição geracional. Estamos chegando aqui um outro ponto que de alguma forma também cooperou bastante com tudo aquilo que nós estamos construindo hoje. Na realidade, vocês vão perceber que hoje é uma farmácia, né? Mas antigamente era um lugar de treinamento para a Herbalife, para preparar vendedores. E então nós fomos agraciados por Deus e de alguma forma nos honraram com esse ambiente. Nós não tínhamos nenhum custo com ele. Então foi aqui que nós, depois de transicionarmos por vários lugares, nós conseguimos ficar um período de tempo, não sei falar quanto tempo, mas nós ficamos aqui, nós vamos estar mostrando para vocês. Vou tentar entrar aqui. Então foi aqui que nós de alguma forma começamos todo o trabalho, e um espaço bem precioso, onde muitas experiências nós tivemos. Eu lembro que a Débora, minha esposa, trouxe uma palavra. Eu estava chegando de Brasília com alguns amigos, e nós chegamos aqui, tinha mais ou menos uma média de quase 300 pessoas. Foi assim um surto na hora até para mim, por causa da transição, eu não esperava. Estava muito angustiado, muito triste ainda com tudo que estava acontecendo, porque não estava compreendendo, né? Mas aqui foi também algo precioso da parte de Deus, de ver muitos irmãos que fazem parte da comunidade hoje acreditando em nós. Então foi bem legal. Vou tentar dar um rezinho aqui pra gente tentar pegar um pouquinho mais à frente aqui. Tá aí, ó, vocês podem ver. É bem legal, sabe? Não era assim, era até mais simples,
mas foi bem legal a experiência que nós tivemos aqui. O Senhor tem nos honrado muito nesse lugar. Num período, acho que de 4, 5 meses mais ou menos, nós ficamos aqui. E é muito bom nós podermos voltar um pouquinho na história e rever esses ambientes onde o Senhor foi nos fortalecendo. Na realidade, nesse tempo nós não tínhamos nenhuma pregação, nenhuma mensagem em si, mas nós tínhamos um coração totalmente voltado a Deus, para aquilo que o Senhor estava querendo fazer em nós. Na realidade, para mim é uma gratidão. Tudo que eu tenho para dizer sobre esse sentimento no meu coração em relação à base é gratidão. E nós sermos de alguma forma encontrados, porque é isso que eu vejo, né, dentro desse termo gratidão, é por nós termos sido encontrados e ao mesmo tempo termos olhos para ver, ouvidos para ouvir e de alguma forma, pela graça dele, sermos transformados de glória em glória. Então eu gosto de usar esse termo em relação a esse sentimento com um olhar sobre as palavras de Simeão, quando ele viu Jesus ainda como uma criança e ele disse: Senhor, pode me despedir em paz, porque os meus olhos viram o Rei. Então, uma palavra que eu tenho sobre esse sentimento em relação à base, ao olhar de Deus para nós, é esse, e que nós verdadeiramente, os nossos olhos foram abertos para ver o Rei da Glória. Então, para mim, isso é fenomenal e acredito que toda a comunidade, numa só voz, nós poderíamos dizer isso. Esse é o nosso sentimento, sermos gratos a Deus por ter aberto os nossos olhos para ver o seu retorno. Para mim, posicionar com meu esposo nessa transição foi encorajador. Não tive medos e nem inseguranças, mas com o passar da transição, nós entendemos que a nossa relação, marido e mulher, estava bem, como que eu posso expressar? Nós precisaríamos aprofundar na nossa relação e nutrirmos e cuidarmos dela, porque na transição nós vimos que essa relação estava bamba, pelo fato de nós não termos as nossas mãos bem fincadas juntas. Mas foi encorajador para mim a transição. Estar com ele, apoiar ele, porque é como eu disse, né? E eu sempre dizia isso com todas as pessoas que eu conversava na época. Eu sou o coração do meu marido. Por isso que algumas posições eu precisei ajudar ele a tomar. Mas mediante a tudo o que ele gostaria de tomar como posição, eu ajudei ele. Mas foi encorajador para mim. Eu não tive nenhum medo, nenhuma insegurança, mas durante o processo a gente olhou e viu que o nosso relacionamento precisava ser mais nutrido. E a gente ouvir mais um ao outro, inclinarmos o coração mais um para o outro, porque a gente viu que a nossa comunicação era bem difícil. E é isso que a gente tem experimentado nessa transição. Uma fortificação no nosso relacionamento, um coração mesmo inclinado um para o outro, para um ouvir o outro e estarmos dispostos a caminharmos juntos mesmo. Qual foi o seu maior posicionamento como pastor durante a transição? Essa é uma pergunta muito importante e que toca profundamente a nossa transição, porque na realidade eu penso que mediante essa pergunta o processo foi deixar de ser pastor. Eu sei que isso aparentemente parece chocar, mas eu deixei de ser pastor para me tornar um esposo para minha esposa e também tornar um pai para os meus filhos, porque nesse processo todo eu conheci minha esposa como um pastor. Na realidade, eu comecei a pastorear uma comunidade jovem, eu não era casado, e de alguma forma nós trocamos alguns valores. Então, nesse processo, nessa transição, eu entendi que eu deixei de ser pastor para voltar para dentro da minha casa e ter um olhar para minha família, porque o processo de pastorear uma comunidade, e as próprias Escrituras vai dizer que se você não sabe pastorear a sua casa, como você vai pastorear o rebanho de Deus? Então, dentro dessa proposta eu entendi e eu pensei, eu deixarei de ser pastor para me tornar um esposo e um pai para os meus filhos. E dentro dessa proposta, o Senhor então me fez tornar um servo de Cristo nesse tempo. Abrir mão de tudo por uma causa foi um alívio para mim. Foi um alívio e não foi difícil abrir mão de coisas materiais. Porque o que eu mais clamava ao Senhor e ao meu esposo
é a presença dele, é a vida dele mesmo, como esposo e como pai dentro de casa. E não digo que ele era ausente 100%, não. Ele fazia o que ele podia naquela época, com uma mentalidade naquela época. Mas eu clamava mesmo por um pai que cuidava do coração dos filhos, que cuidasse do meu coração. E a resposta que eu tenho tido do Senhor e da vida do meu esposo é isso. Ele tem pastoreado meu coração, tem cuidado do coração das crianças. Então, para mim, foi um alívio abrir mão de tudo, porque o bem material não vale nada do que você realmente ter a família, o coração da família batendo pelo Senhor e o Senhor estando ali com a gente. Então, para mim, foi um alívio. Um episódio que eu me lembro que foi o único que eu chorei por essa causa foi a perca da escola das crianças. E isso eu coloquei diante do Senhor. O Fábio, ele se inclinou para o meu coração também na época, porque de todas as percas, a única que eu senti foi isso, ter que tirar as crianças de uma escola, né, que trouxesse uma educação, que continuasse com a educação cristã e tudo mais. E nós colocamos isso diante do Senhor e o Fábio, nós oramos juntos e hoje a gente vê todo o cuidado do Senhor, que até isso o Senhor tem proporcionado para minha casa e as crianças estão lá numa escola bem equipada para eles continuarem tudo aquilo que a gente já tem semeado, né? Bom, aqui um outro local, vocês podem ver, é bem pequeno, bem simples. Hoje, na realidade, pelo que eu tô vendo, virou uma casa, né? Mas era uma chácara bem pequenininha. Também aqui tivemos grandes experiências assim que nos envolveram bastante. Para ser bem sincero, aqui já começou um processo de diminuir o número de pessoas. Aquele número de 300 pessoas que nós iniciamos naquela farmácia onde nós passamos já para vocês, e aqui é interessante, aqui já tinha reduzido um pouco mais o número por causa da mensagem que nós estávamos carregando. Então é bem interessante também nós relembrarmos isso, para ver hoje a comunidade persistindo naqueles que realmente deram seu coração acreditando na mensagem. Então aqui foram experiências marcantes, onde por muitas vezes a gente achava que não íamos conseguir, que nós não íamos conseguir prosseguir, né, com aquilo que estávamos pregando e anunciando, mas o Senhor sempre nos fortalecendo e graças a Deus, hoje nós estamos aqui depois de 4 anos, trazendo para vocês lembranças. Eu tenho certeza que vocês vão se emocionar muito de poder estar vendo esses vídeos e relembrando um pouquinho da nossa história. É bem interessante. O que a transição reflete na sua casa? A transição reflete na minha casa um alinhamento. O alinhamento que é a ordem de todas as coisas. E essa ordem, ela é Deus, o cabeça de Jesus, Jesus, o cabeça do homem e o homem, o cabeça da mulher. E esse alinhamento tem chegado na minha casa dia após dia. E com toda essa ordem tem trazido cura e transformações no nosso homem interior. E é disso que a minha casa tem experimentado. Na realidade, o que me encoraja nesses dias atuais é sempre lembrar que eu tenho uma palavra. E essa palavra vai custar tudo. E também tem uma posição. E a posição nós não retrocederemos mais, seja qual for a situação que nós estivermos. Então essa é a palavra que nós temos fincado no nosso coração, pautado em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38, que diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Então essa palavra, esse é o sentimento, essa é a minha posição hoje. Mas também nós temos um desafio, e esse desafio é muito grande, porque eu acredito que a maior proposta dentro disso é permanecer até o fim. Então essa é uma das coisas que eu tenho trazido não só para mim, mas também para toda a comunidade, em que nós entendemos que a palavra é que vai custar tudo. Logo nós temos uma posição de que nós não vamos mais retroceder e também que nós iremos permanecer até o fim, porque são aqueles que vão permanecer, que vão realmente fazer parte de tudo aquilo que Deus está fazendo. Então aquele que começou a obra, eu acredito que há de completar até a volta do seu filho. Eu digo isso porque esse foi um dos textos que de alguma forma o Senhor me transicionou também. Porque eu tinha no meu coração uma palavra, e essa palavra era que
Eu poderia ter muitos desejos, alguns propósitos, mas o que ia ficar é o que Deus determinou na minha vida. Mas nessa transição o Senhor mudou e Ele me trouxe esse texto. Não creio que foi apenas para mim, mas para toda a comunidade, em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a obra há de completar até a volta do seu Filho amado. Então essa palavra tem nos abraçado de uma forma poderosa e eu vejo isso acontecendo e nós chamamos isso de santificação, aonde de glória em glória nós estamos sendo transformados. Um dos pensamentos principais que tem surtido na minha casa durante essa transição é a nossa visão escatológica, que ela mudou absurdamente. Hoje nós vivemos esperando, amando e aguardando o retorno de Jesus. E trazendo todos os dias um estilo de vida que é o Sermão do Monte. E isso nós temos entrado todos os dias, diariamente, num processo de santificação e de maturação. E isso tem sido precioso, doloroso, mas precioso demais. Então, nossa visão escatológica hoje, nós temos entendido que nós vivemos para isso, aguardando o retorno de Jesus, custe o que custar. Vivendo na tribulação, passando pela tribulação, mas nós vamos viver firmes e fiéis ao Senhor, porque é o que nós amamos, ver Jesus. E uma mudança também de pensamento foi sobre o verdadeiro evangelho. O evangelho que nos confronta de verdade, que anuncia o nosso pecado e que não nos deixa confortável. Então, os dois pensamentos que mais têm gerado na minha casa é sobre a nossa visão escatológica e sobre o verdadeiro evangelho.